aquela caixinha de recordações que a gente vai guardando coisas lá dentro, que a gente vai colecionando durante a vida? Então, eu estava olhando a minha caixinha e eu encontrei essa medalha dentro da minha caixinha, né? E aqui diz, primeiro campeonato de futebol feminino da cidade de São Carlos, segundo lugar. O ano, eu não falo nem sobre tortura, mas eu lembrei, às vezes a gente guarda uns objetos e depois, quando você vai revisitar a sua caixa, ele tem outro sentido para você. E foi o que aconteceu com essa medalha. Eu era dos esportes, adorava jogar todo tipo de esporte, apesar de que vocês vão ter que acreditar, né? Meu shape não diz muito isso. E aí, não tinha muitas escolinhas de futebol, eu tinha que jogar futebol na rua com os meninos, eram eles que estavam jogando futebol na rua, a maioria, né? E um dia desses, lá eu devia ter uns 10 anos de idade, estava jogando futebol na rua com os meninos, e uma vizinha, uma senhora me chamou e falou, eu preciso falar com você. Eu fui lá na casa dela, ela me levou lá para o quarto dela, me mostrou o objeto mais assustador que eu tinha visto na minha vida até aquele dia, alto dos meus 10 anos de idade, né? Era um vibrador. E ela olhou para mim e falou assim, se você continuar jogando futebol na rua com os meninos, vai nascer um negócio nesse em você e você vai deixar de ser menina. E não tinha Google, né? Não dava para checar fake news naquela época. E aí eu acreditei, fiquei apavorada, comecei a tremer, fiquei com medo daquilo. E aos poucos eu fui deixando o futebol, fui deixando algumas atividades de lado, fui me encaixando um pouco mais nessa coisa de atividade de menina, né? Cresci, estudei, fiz faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado. E em 2013, 2014 eu era pesquisadora da UFRJ, no Instituto de Biofísica, e uma das minhas alunas chegou para mim e falou assim, Dani, vamos fazer uma pesquisa? E aí ela falou assim, vamos ver onde estão as mulheres na ciência? Eu falei, para quê? As mulheres estão aqui, estão trabalhando, olha nós aqui no laboratório, um monte de mulher aqui trabalhando. Ela falou assim, não, vamos ver o número, assim, porque eu estou incomodada. Eu falei, tá bom, faz o seguinte, traz os números e a gente senta para discutir. E quando ela trouxe os números, gente, aquele foi o primeiro aha moment da minha vida, sabe? Quando você fala, uau! Não dava para desver aquilo, assim. As mulheres estavam trabalhando, estavam nos laboratórios, eram bolsistas de iniciação, de mestrado, mas elas não eram chefes dos laboratórios, elas não eram as diretoras de centro, elas não eram as reitoras das universidades. E depois disso, eu não conseguia mais esquecer essa história, né? E comecei a prestar atenção no mundo. E aos poucos fui mudando a minha carreira e comecei a trabalhar com diversidade e inclusão nas empresas. E aí, foi uma lista de aha moments que eu tive, né? Foi a gerente que ralou pra caramba para ser promovida e que todo mundo continua dizendo que ela só foi promovida porque dormiu com o chefe. A executiva muito competente da multinacional, que é acusada de roubar o celular do colega só porque ela é a única negra do escritório. O funcionário, o diretor de arte homossexual, que nunca recebe a conta de esportes, afinal ela é gay. Ou a diretora de arte que nunca fica com a conta de beleza porque ela é lésbica. A pessoa com deficiência é super capacitada, que aplica para uma vaga de liderança e o dono da vaga diz, não, mas essa não é uma vaga reservada para pessoa com deficiência, né? E aí eu comecei a me dedicar a fazer com que outras pessoas tivessem os seus aha moments também nas empresas. Porque a gente tem uma mochila que a gente vai carregando durante a vida, onde a gente vai colocando um monte de informações lá dentro. Quantas vezes a gente viu homens capas de revistas que são presidentes de empresa? Isso vai colocando na minha mochila. Quantas vezes eu vejo mulheres presidentes de empresa? Meu cérebro fica meio parado pensando se isso faz algum sentido ou não. Então, nós temos os nossos vieses, os nossos preconceitos, as informações que a gente põe na nossa mochila que às vezes nos faz pensar um pouco. Por que outras pessoas não estão em posições? Por que eu não vejo uma pessoa com deficiência CEO de uma empresa? Por que eu não vejo negros CEOs de empresa? Por que eu não vejo tão poucas mulheres CEOs de empresa, né? E o mundo está mudando muito rápido, né? E hoje as empresas, elas não são os seus prédios, os seus equipamentos, as suas máquinas, elas são as pessoas que estão lá dentro, que fazem as coisas acontecerem e que criam as soluções, né? E a pergunta é, quem quer estar na sua empresa? Quem quer fazer parte da sua empresa? Outro dia, uma executiva estava me contando que a filha, recém-formada, engenheira, muito bem qualificada, e ela estava fazendo várias entrevistas em empresas e foi para uma multinacional fazer uma entrevista, e a mãe ligou, e aí, como é que foi a entrevista e tal? Ela falou assim, eu não vou trabalhar nessa empresa. E ela falou, mas por quê?
Entre outras coisas que eu não gostei na entrevista, eu não gostei da maneira como o gestor que estava me entrevistando tratou a moça do café. Albert Einstein, em 1942, ele estava dando aula em Oxford, aula de física, e ele aplicou para a turma dele, sênior de física, uma prova que era a mesma prova, com as mesmas questões, para a mesma turma que ele tinha aplicado no ano passado. Aí o assistente dele perguntou, mas por que, professor? Deu a mesma prova, com as mesmas perguntas para a mesma turma um ano depois. Ele falou assim, as perguntas podem ser as mesmas, mas as respostas mudaram. E o que a gente pensa hoje nas empresas é, as empresas podem ter os mesmos objetivos de negócio, de crescer, de resultado, mas será que a maneira de alcançar esses objetivos continua sendo as mesmas? Será que a transformação que está acontecendo no mundo, as empresas não podem só acompanhar essa transformação, ela tem que ser parte dessa transformação e liderar essa transformação. Se vocês pensarem na Copa do Mundo de 2018, quem são os grandes nomes do futebol? Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar? Como é que se saíram as equipes desses grandes nomes? Ou será que elas foram saídas? Quem é o time campeão da Copa de 2018? A França, um time que não tinha um grande nome. Tinha um time diverso, com diferentes talentos e que juntos trouxeram o melhor resultado. Mas eu vou ter que falar uma coisa para vocês, diversidade dá uma trabalheira danada. É muito mais fácil, para quem está na liderança principalmente, ouvir pessoas concordando com aquilo que ele diz do que pontos de vista diferentes e ter que ficar toda hora fazendo isso funcionar. Porque a diversidade ela é um mix e a inclusão é fazer esse mix funcionar. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão nas empresas, a gente certamente não está falando do caminho mais fácil. A gente está falando de um caminho em que a liderança tem que estar envolvida em criar um ambiente em que os talentos diversos tenham voz e possam contribuir e dar o seu melhor para construir o melhor produto e a melhor solução. E se vocês me perguntarem se eu ainda lembro da minha vizinha, eu vou ter que dizer para vocês que eu lembro dela toda vez que uma mulher chega para mim e fala: eu mudei o meu comportamento na reunião depois daquilo que você falou. Ou quando um homem chega para mim e fala, depois daquele treinamento de liderança inclusiva, eu mudei de empresa, porque agora eu posso botar na minha agenda que eu vou na consulta do pediatra do meu filho. Ou o funcionário gay que diz, agora eu vou com meu moletom rosa no casual day, porque se a empresa acredita que a minha capacidade está ligada à minha orientação sexual, eu mudo de empresa, não mudo de roupa, né? Ou gestores que chegam para mim e falam, nossa, por que será que não tem mulheres, negros ou pessoas com deficiência no meu time? E começam a ter os seus aha moments, né? Cada vez que uma pessoa tem o seu aha moment, eu apago um pouco mais daquele dia em que a minha vizinha tentou determinar o que eu podia ser por uma simples questão, uma simples coisa chamada estereótipos. Obrigada.